A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar aqui a lição número 1 do primeiro trimestre do ano 2018 da CPAD, a lição de adultos, que traz como título a lição, a Carta aos Hebreus e a Excelência de Cristo. Então nessa lição nós estamos começando, na verdade agora, o trimestre, e esse trimestre nós vamos estudar aí a carta aos Hebreus. A ideia é essa, é que nós possamos aprender mais dessa carta e aplicar na nossa vida. Então eu espero que você goste dessa aula, você que é professor da Escola Bíblica Dominical e quer se capacitar, quer aprender mais, quer adquirir mais conhecimento, você é muito bem-vindo aqui no EBD em Foco. Aqui você vai encontrar, além do comentário, você pode também baixar esse slide na plataforma do EBD em Foco, ebdemfoco.com ou ebdemfoco.com.br, os dois sites vão funcionar. Você pode se cadastrar, baixar o slide. Além dos slides, você vai encontrar um subsídio exclusivo do EBD em Foco, que você só encontra dentro da plataforma, onde vai ter lá disponível um comentário, em vídeo da carta aos Hebreus. Então eu faço um estudo muito mais profundo da carta lá nesse comentário. Então você que quer se capacitar, quer dar uma aula diferente, quer usar um recurso didático diferente, entra na plataforma, baixa o slide, assista os subsídios, assista esse vídeo aqui também. Tenho certeza absoluta que você vai aprender muito e vai levar para os seus alunos o melhor. Além do mais, dentro da plataforma você vai encontrar vários cursos, como ser um professor de excelência, como conhecer melhor seus alunos, cursos relacionados tanto a conhecimento bíblico, conhecimento de didática, vários conhecimentos que você pode adquirir dentro da plataforma. Então acesse ebdemfoco.com. Então vamos lá, começando aqui a nossa aula. Nessa primeira lição, nós vamos fazer uma introdução à carta aqui aos Hebreus. Então o primeiro texto áureo diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Claro, primeiro versículo do primeiro capítulo, porque nós vamos estudar todo o livro. Então, nada mais justo do que ter aqui no texto áureo da primeira lição, o primeiro versículo dessa carta. Verdade prática: por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Então, verdade prática aqui, nós observamos que é um resumo geral da lição. Ou seja, Cristo, Deus se revelou para nós de forma especial por meio de Cristo. Então a revelação especial de Deus é Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 1, todo o capítulo 1. Eu costumo não fazer essa leitura aqui para ganhar tempo no vídeo, mas você deve fazer essa leitura com certeza absoluta, se você é professor principalmente, ou se você é aluno quer aprender mais, faça essa leitura de forma bem pausada, detalhada, para entender bem aí. Nós vamos falar dela dentro da lição, explorar essa leitura aqui. Introdução. Nesta lição introdutória do nosso estudo da Carta aos Hebreus, queremos iniciar dizendo que, assim como todos os escritos da Bíblia, esta carta é um documento especial. É claro que ela não é mais especial do que os outros e nem menos especial, mas ela tem a sua importância porque ela tem uma mensagem a ser transmitida. Então o Espírito Santo inspirou esse autor, desconhecido, para transmitir uma mensagem para nós. Então aqui a gente vê que dentro dessa carta a gente vai observar que os crentes hebreus davam sinais de enfraquecimento espiritual. Eles estavam talvez precisando aí de um ânimo, daí a necessidade dessa carta. Era, portanto, urgente admoestá-los a perseverarem. Então aqui a gente observa que um tom dessa carta é um tom de exortação. Vale ressaltar que exortação não é você chamar atenção, mas exortar é incentivar. Então tem um certo equívoco aí com essa palavra exortação, exortar. Então exortar é incentivar. Os crentes que receberam essa carta estavam sendo incentivados a permanecerem em Cristo, permanecerem firmes em Cristo, porque se eles desviassem, eles estariam abandonando a fé cristã, e isso traria consequências terríveis para eles. O autor mostra que Jesus ele é maior do que os profetas,
maior do que todas as hostes angélicas, maior do que Moisés, maior do que Arão, e que Cristo cumpriu todo o Antigo Testamento. Então, o autor ele se preocupou em mostrar aqui a supremacia de Cristo. Daí, o título da lição e o título da revista como um todo, né? A supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo, na carta aos Hebreus. Então, a gente observa que a supremacia de Cristo está relacionada a que Cristo é maior do que tudo, né? Do que os anjos, do que os profetas, do que Arão, do que Moisés, do que a lei, do que todo o ritual do Antigo Testamento. Então, Cristo ele é supremo em todos os sentidos. Autoria, destinatário e propósito. Autoria. É importante a gente entender um pouco disso aqui, porque ajuda a interpretar melhor a carta, né? Então, a carta aos Hebreus ele tem um autor não identificado. Isso aí, eu acredito que a maioria das pessoas já sabem disso aí, né? Então, essa carta não revela o nome do seu autor. Geralmente, as cartas do Novo Testamento, as cartas naquela época e hoje também vem identificando o autor. A pessoa já se identifica logo no começo, né? Paulo, quando ele escreve, ele coloca Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo e tal, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto. Então, essa carta ela é diferente. Até mesmo porque ela não começa como uma carta, ela começa como um tratado, ela se desenvolve como um sermão e ela finaliza como uma carta. O final dela é como carta, fazendo agradecimentos, citando algumas pessoas e tudo mais. Mas o início dela não é início de uma carta. Então, é totalmente diferente de tudo que se vê no Novo Testamento. Esse fato faz surgir inúmeras controvérsias, onde as pessoas começam a querer deduzir quem é o autor de Hebreus. É certo que os cristãos primitivos sabiam realmente quem a escreveu. Isso aí a gente não tem dúvida, né? Com certeza, os que receberam essa carta sabiam de quem vinha, né? Quem foi que escreveu. Então, eles viviam também ali, vale ressaltar, que eles viviam numa expectativa de Jesus voltar a qualquer momento. Eles não imaginavam que esse documento ia ser lido por nós quase 2000 anos depois. Jamais eles imaginariam isso, né? Então, eles estavam lá esperando Jesus voltar. A qualquer momento Jesus poderia voltar. Então, eles não se preocuparam em dizer quem é o autor, escrever e tal. Simplesmente aceitaram e leram a carta e viveram aquilo ali, né, os ensinamentos dessa carta, porque sabia que tinha autoridade. Clemente de Alexandria, no final do segundo século, fez uma proposta. Ele diz o seguinte: Paulo escreveu em hebraico e Lucas traduziu para o grego. Então ele quis ali trazer uma autoridade para essa carta. Porque quando chegou depois, no segundo século, por volta do ano 180 depois de Cristo, eles já não sabiam quem tinha escrito a carta, né? Não deixou escrito o nome, então eles já liam, entendiam que tinha autoridade, sabia que era inspirado, mas não sabia quem foi que escreveu, né? E aí ele fez essa proposta. Então Paulo escreveu e Lucas traduziu para o grego, né? Escreveu em hebraico. Só que ele passou, né, a ser duramente questionado por duas razões. Primeiro, né, o texto de Hebreus, um dos mais rebuscados do Novo Testamento, grego, não parece ser uma tradução. Na verdade, é o melhor grego literário do Novo Testamento, está em Hebreus. Então não parece ser tradução, porque quando tem uma tradução, perde alguma coisa, as palavras perdem força, e os especialistas conseguem identificar o que é uma tradução e o que não é uma tradução. Então, assim, esse texto não é, com certeza absoluta, uma tradução. Foi escrito em grego, originalmente em grego, e o melhor possível. E o estilo usado na carta não parece ser de forma alguma de Paulo. Então a gente observa também que, apesar de ter algumas doutrinas parecidas com as doutrinas que Paulo defendia, do mesmo modo, na verdade, o mesmo molde, né, há algumas palavras parecidas e tudo mais, o estilo em si da carta não é o estilo de Paulo. Acaba sendo, então, essas duas razões aqui, acaba deixando bem claro que Paulo não é o autor. Então, assim, por muito tempo a igreja determinou que Paulo era o autor da carta, né, e aí ela foi aceita no Novo Testamento por causa disso, só que com o passar do tempo, essa autoria paulina caiu em descrédito e hoje a maioria dos teólogos são unânimes em dizer que Paulo não é o autor da carta aos Hebreus. Outros nomes surgiram: Barnabé, Apolo, Clemente Romano, Lucas, dentre outros. Pode ser que qualquer um desses aqui escreveu.
é certo que somente Deus sabe quem é o seu autor, né? Ou seja, só Deus sabe, né? Agora, o que que acontece? O escritor dessa carta estava familiarizado com os escritos de Paulo, né? Isso é uma verdade. Ele conhecia Paulo, ele leu algumas cartas de Paulo, ele tinha familiaridade, mas não é Paulo, não foi Paulo que escreveu. Agora, o seguinte, a pergunta surge: o fato de ter uma autoria desconhecida faz Hebreus ter menos autoridade? Não, né? Não. Eu não vou dizer, porque essa carta aqui ela não tem mais, não tem uma inspiração divina porque a gente não conhece quem escreveu. Não, a gente não conhece quem escreveu, mas mesmo assim sabemos que a igreja primitiva usou essa carta, né, confiou nela, então a gente sabe que ela tem sim autoridade e foi inspirada pelo Espírito Santo. Isso é uma verdade que a gente não pode negar. Então não importa quem escreveu, o importante é que ela foi inspirada. Destinatários. Para quem essa carta foi endereçada? Não há dúvida de que a carta aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus, ou seja, crentes judeus. Agora, onde eles estavam? Ou seja, o autor, ele conhece o seu público e sabe para quem ele está escrevendo. Ele fala assim, e rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Hebreus 13, 19. Então ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu quero voltar a estar com vocês, ser restituído, voltar a estar na presença de vocês. Então ele conhecia a sua audiência ali, né? Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Hebreus 13, 23. Então aqui também dá a entender, né, ele cita Timóteo e fala que se ele vier depressa, vos verei, eu vou ver vocês, eu vou estar na presença de vocês. Então a gente observa também aqui que no teor da carta, a gente vê que o autor era conhecido ali dessa igreja que recebeu essa carta. Agora, onde viviam esses crentes? Ou seja, isso é um ponto também debatido pelos teólogos. Ele fala assim, lá em 13, 24, saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, os da Itália vos saúdam. Ele coloca assim, os da Itália vos saúdam. Será por que ele colocou que isso aqui é porque estavam fora de Roma? Agora, quem estava fora de Roma? Quem escreveu ou quem recebeu? Porque a gente pode pensar o seguinte: ele escreveu, vamos supor aqui, que ele escreveu lá em Jerusalém. E lá em Jerusalém estava presente com ele pessoas da Itália. E ele está escrevendo para a Itália, ou seja, para Roma, para quem mora lá em Roma. Aí ele vai e fala assim, olha, os que moram aí com vocês, os romanos que estão aí com vocês, que moram com vocês, que estão aqui conosco, mandam uma saudação para vocês. Pode ficar um pouco confuso, mas é o que alguns teólogos interpretam, né? Ou seja, aquelas pessoas que eram da Itália, que estavam fora da Itália com ele lá, escrevendo a carta, ele escreveu e falou, olha, eles mandam saudação para vocês. Então, provavelmente, eles estavam em Roma. Eram cristãos judeus que estavam em Roma. Mas, a outra questão que surge aí é em relação à data, né? Quando foi que ele escreveu? Então, qual foi a data? Provavelmente antes da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Como ele fala muito na carta que todo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, o templo, tudo aquilo é passado, tudo aquilo passou, acabou, agora veio aquele que é maior, que é Cristo. Ele não ia perder a oportunidade de falar que o templo foi destruído. Ele ia falar, olha, é tão verdade que esse passado já era, que até o templo já foi destruído. Ele não falou, ele não citou, ele não ia perder essa oportunidade. Então, com certeza, ele escreveu antes da destruição do templo de Jerusalém. Então, por volta do ano 68, 69 depois de Cristo. Então, isso que é a informação básica sobre o destinatário e a data. Tá, vamos lá, o propósito dessa carta. Qual é o propósito dela? De fato, essa carta, ela possui uma grande carga exortativa. Então, ela vem dizendo, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação. Hebreus 13, 22. Então, ele vem falando de exortar no sentido de incentivar os crentes que estavam desanimados. Em um tempo marcado pela apostasia, ele exorta os crentes a terem ânimo, confiança e fé. Então, se a gente tiver ânimo, tiver confiança e tiver fé, olha que isso aqui é o título, o subtítulo da nossa revista. Olha na capa da revista, está aí. A fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Então, você tiver isso aqui, você vai permanecer firme. Você tem que permanecer firme em Cristo e você precisa de ânimo.
Você precisa confiar, ter esperança, e você precisa crer, você precisa ter fé. E muitos estavam desanimados com a perseguição sofrida. Eles sofriam perseguição naquela época, né, e por causa disso estavam voltando às antigas práticas judaicas. Muitos cristãos primitivos estavam retornando ao sistema antigo, retornando à antiga aliança, mesmo estando debaixo da nova aliança. Então isso não podia acontecer. Então a carta ela vem mostrando isso. Um dos propósitos da carta é, né, incentivar os cristãos que estavam desanimados por causa da perseguição, estavam retornando às práticas judaicas antigas. E aí o escritor aos Hebreus vem mostrando que Cristo é superior a tudo que tinha no Antigo Testamento e que ele cumpriu todo o Antigo Testamento e não há mais necessidade de retornar a essas práticas antigas. Então a carta ela vem falando para os crentes suportarem essas perseguições. E olha só, o nível de perseguição não tinha chegado ainda a ponto deles entregarem a vida de vocês. Fala assim, ó, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Hebreus 12:4. Então dá a entender que ainda não tinham derramado sangue na perseguição. Né? Agora, olhando para nós, será que nós também sofremos perseguição? Será que nós passamos por dificuldades? Sim. Pode ser que aqui no Brasil não tenha aquela perseguição religiosa, de matar quem é crente, de prender, de torturar. Alguns países por aí têm, principalmente países muçulmanos. O cristianismo é muito perseguido, mas mesmo assim, na nossa sociedade, nós sofremos algum tipo de perseguição sim. Nem que seja algo bem simples, mas sofremos, e muitas vezes isso nos deixa desanimados. Então a carta aos Hebreus ela vem mostrar para nós também, vem nos dizer que nós temos que viver uma vida cristã verdadeira, confiar em Cristo e não desanimar diante das perseguições. Além do mais, ela vem nos exortando também, nos ensinando, na verdade, a abandonar as práticas antigas, porque afinal de contas somos uma nova criatura. Então, assim, da mesma forma que muitos judeus da época queriam, muitos crentes da época, que eram judeus também, que queriam retornar à prática antiga, hoje tem muitos crentes que querem viver de acordo com a vida antiga que ele tinha. Então, essa carta também serve para nós nesse sentido, que nós devemos abandonar toda a nossa vida antiga, nossa vida de pecado, de vícios, de palavrões, de tudo que não presta, tem que ficar para trás e agora nós vivemos diferente debaixo do sangue da nova aliança. Segundo tópico, Cristo, a palavra superior à dos profetas. A revelação profética e a antiga aliança. Então vamos falar um pouco da questão da antiga aliança. Ao falar da supremacia de Jesus, o autor aos Hebreus, primeiramente, o faz em relação aos profetas. Então ele começa a mostrar que Jesus é superior a todo o Antigo Testamento, ele começa pelos profetas. Ele diz assim, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ele diz o seguinte, Deus falou antigamente pelos profetas, no passado. Então no passado Deus falou com vocês. Vocês não ficaram sem ouvir a voz de Deus. Ele falou, e não tinha nada pior para o povo judeu do que o silêncio de Deus. Quando não tinha mais profeta, quando silenciava, Deus silenciava para o povo, era um sofrimento, era um castigo, porque acabou, não tem mais profeta e agora queremos ouvir Deus falar. Então eles confiavam bastante nos profetas e era muito importante os profetas para ele. Só que ele diz o seguinte, nos últimos dias ele fala o quê? No presente, ele fala pelo Filho. Hoje, ele fala através do Filho, uma revelação superior à dos profetas. O autor mostra um Deus que se revela e se comunica com os seus. Ou seja, Deus ele se comunica com o seu povo. Ele se revela para o seu povo e se comunica com o seu povo, e o seu povo nunca ficou sem ouvir a voz de Deus. Agora, vamos analisar esse versículo. Quando ele diz assim, muitas vezes, ele usa a palavra do grego aqui, polímeros, polímeros de muito, e muitas maneiras, politropos. Então, polímeros e politropos. Essas duas palavras intensificam o verbo falar. Ou seja, foi falado muitas vezes e de muitas maneiras. Deus, em nenhum momento da história, deixou o seu povo sem orientação. Então, ele intensificou usando esse verbo grego, dois verbos gregos, onde fala, onde intensifica a questão que Deus sempre falou com o seu povo, nunca ficou sem falar. A revelação profética é a nova aliança. Aos cristãos da nova aliança, Deus falou por intermédio do seu Filho, ou seja, através de Jesus Cristo.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, novamente, né, vou ler novamente o versículo, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. O que a gente precisa observar aqui, antigamente, falado, falou-nos. Será que o Deus não fala mais? Parece que está tudo no passado, né? Ou seja, Deus falou e será que ele não fala mais? Não, ele continua falando no presente. Em momento algum, essa passagem bíblica quer dizer que Deus não fala mais. Na verdade, ele continua falando conosco, né? Alguns teólogos podem até dizer, Deus não fala mais, mas ele fala conosco. Como? O espírito profético, que é o Espírito de Cristo. Filipenses 1,19 diz, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, é tudo a mesma coisa. Nós temos o Espírito Santo hoje para falar conosco. Ele continua dando à igreja hoje a percepção do plano e vontade de Deus para o seu povo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Então nós temos o Espírito Santo conosco. Ele vai nos ensinar e vai fazer nós lembrarmos de tudo que Jesus disse. Então o Espírito Santo ele não vai colocar palavra na nossa cabeça, mas ele vai fazer nós entendermos a palavra que está na Bíblia, a revelação de Deus na Bíblia, e vai nos fazer lembrar daquilo que nós estudamos na Bíblia, porque quando nós lemos as palavras da Bíblia, é Deus falando conosco. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar do que Deus falou conosco ali através da sua palavra. Então nós temos hoje a palavra de Deus que fala conosco hoje também. Cristo, a revelação final. O objetivo do autor aqui é evidentemente mostrar que Cristo é o clímax da revelação profética. Ele é a revelação final. Então veio todos os profetas no Antigo Testamento, até chegar no clímax, no máximo, naquilo que é superior, que culmina em Cristo, chega em Cristo. Então ele é a revelação final, o clímax da revelação profética que tinha em todo o Antigo Testamento. O ministério profético na Antiga Aliança era de importância ímpar. Por quê? Olha só o que a Bíblia diz. Né? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Ou seja, Deus vai sempre falar com vocês e ele sempre vai usar um profeta. Então um profeta ele tinha uma importância muito, muito, muito grande. Né? Ele era muito considerado. Né? Eram muito importantes os profetas. Só que eram apenas servos. Eles estavam simplesmente para servir. A relevância deles estava muito longe daquela possuída por Jesus Cristo. Jesus é muito mais relevante, muito mais importante e muito mais superior a todos os profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Filho era herdeiro de Deus e o agente da criação. O que está escrito em Hebreus 1:2? A quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, Jesus ele é criador. O profeta é uma criação. Ou seja, Jesus ele criou o profeta. Ou seja, ele é o criador de todas as coisas. Então ele é a revelação suprema de Deus. Ou seja, superior a todos os profetas. Cristo superior aos anjos. Cristo superior em natureza e essência. O autor de Hebreus tenciona mostrar a superioridade de Cristo em relação às demais ordens da criação. Então ele mostra que Cristo é superior a toda a criação, porque ele é o Criador. E quando a gente chega aqui em Hebreus 1, de 5 a 14, o foco são os anjos. Ele começa a falar dos anjos. Por dois motivos. Um, que os anjos eram muito importantes na cultura judaica, na religião judaica, e outra é que naquela época tinha algumas heresias gnósticas que falava da adoração aos anjos. Eu não sei se chega a ser gnósticas, mas tinha heresias da época que falava que tinha que adorar anjos. Inclusive Paulo combate isso em Coríntios, se eu não me engano. Então é importante falar dessa superioridade que Cristo tem em relação aos anjos. Então a cultura judaica viu os anjos como seres de uma ordem superior e mediadores da revelação divina. Atos 7,53 diz, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste.
Então eles tinham uma reverência muito grande com os anjos, né? Mesmo cercados de força e poder, os anjos eram inferiores ao Filho. Eles serviram Jesus ali quando Jesus estava no deserto, né? E eles estão servindo o tempo todo. Eles foram feitos para servir. Olha o que está em Hebreus 1,4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então aqui ele deixa bem claro que o Filho é superior aos anjos. Ele coloca Jesus superior, né, a qualquer ser que existe. Por mais que os anjos sejam poderosos ou, sei lá, têm força, mas eles não estão acima do Filho. Jesus é o reflexo da glória de Deus e o possuidor da mesma essência divina. Olha o que está escrito em Hebreus 1,3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1,3 aí. O que a gente pode observar aqui? Resplendor, a palavra aí do grego, apalgasma, radiância, tá? Nesse sentido, ele é a radiância da glória de Deus. O resplendor, o reflexo, possui a mesma essência divina. Então, quando ele fala de filho, a questão da filiação, pai e filho, ali na época de Jesus, os judeus eles entendiam, né, na época da igreja primitiva como um todo, eles entendiam que a questão da filiação é porque era da mesma essência, né? Não é porque um era o criador e o outro era a criatura, não. Os judeus falavam, eu sou filho de Abraão. Ele não está falando que Abraão é o pai dele biológico, ele está falando que ele é da linhagem de Abraão, da mesma essência que Abraão. É isso que ele está querendo dizer, filho de Davi, né? Mesma coisa. Então, quando falava Jesus é filho de Deus, ele estava fazendo-se igual a Deus. Então, ele está falando que é o possuidor da mesma essência divina. Isso é muito importante. Tem gente por aí que confunde, Jesus é filho de Deus, é porque ele foi criado por Deus. Isso não existe. Ele é da mesma essência de Deus. Expressa imagem, traduzido aí como caráter, né? A palavra grega caráter, né? No sentido de expressão exata do seu ser. Ou seja, ele é a mesma imagem de Deus, a mesma essência de Deus, né? Ou seja, o mesmo caráter de Deus, né? Então, aqui a gente observa também, e quando ele usa essa palavra aqui do grego, charáter, ele está dizendo que a mesma imagem é igual a Deus. Então o Filho ele não é menor do que Deus, ele é igual a Deus, ele é o próprio Deus. Cristo superior em majestade e deidade. O autor passa então a mostrar a supremacia de Cristo em relação aos anjos por meio de vários fatos documentados nas Escrituras. Os anjos são criaturas, o Filho é criador. Então aqui a gente já observa que um é superior ao outro. Eles não possuem a mesma essência divina que o Filho. Não, eles foram criados por Deus para servir com um propósito, não tem essência divina. Já Jesus é criador, é divino em todo o seu ser. Ou seja, ele é divino, ele criou todas as coisas. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1,8, aqui ele cita Salmos, né? Quando ele fala assim, do Filho diz, ó Deus. O Filho é chamado de Deus. É importante isso aqui, né? Ou seja, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então não tem uma afirmação maior aqui do que essa para dizer que Jesus também é Deus. Da mesma essência divina, Deus com D maiúsculo, não Deus com D minúsculo, como chamam por aí os testemunhos de Jeová, onde eles colocam Jesus como um Deus de segunda categoria, um Deus com D minúsculo. Mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus é Deus com D maiúsculo, com toda a essência divina. E por isso ele merece adoração, né? O que ele diz aqui em Hebreus 1,6? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, toda a criação tem que adorar, não somente os anjos, mas nós também. Aqui fica também uma lição para nós, né? Não colocar Jesus como sendo pouco importante, né? A gente observa muitas vezes, a gente coloca, né, tanta coisa, né, em primeiro lugar na nossa vida, a gente esquece de Jesus.
Talvez os judeus ali daquela época estavam colocando os anjos como mais importantes, os profetas como mais importantes, e eles entenderam aqui nessa carta que não é assim. Por mais que os profetas tiveram sua importância, por mais que os anjos tiveram sua importância, o Filho é superior a tudo isso, e ele cumpriu tudo que vinha no Antigo Testamento. Então a supremacia de Cristo a gente observa aqui. Cristo tem que ser supremo na nossa vida também. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. O que fica para nós aqui é isso, colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Ele é superior a tudo e a todas as coisas. Conclusão. O autor de Hebreus não quis se identificar, mas isso em nada compromete a autoridade desse documento. Desde os primórdios, a igreja valeu-se dos ensinos desta carta para fortalecer a fé dos crentes. Então não importa se você não sabe quem escreveu, quando escreveu, os reais destinatários, mas o importante é que ela foi inspirada e foi usada para fortalecimento da vida daqueles crentes primitivos e para a nossa vida também. Nesses últimos dias, onde os joelhos de muitos cristãos parecem vacilantes, faz-se necessário atentarmos diligentemente para o conselho encontrado em Hebreus. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, nós estamos ouvindo a voz de Deus quando nós lemos essa carta. Então, que nós não venhamos endurecer o coração, mas que venhamos conhecer mais de Cristo e permanecer firmes em Cristo. Amém? Encerro aqui a aula. Aqui tem aqui as perguntas, se você for usar o slide aí na sua igreja, você pode incentivar os seus alunos a responderem. A bibliografia recomendada pela revista é o livro de apoio, a revista Ensinador Cristão, e eu também venho convidá-lo novamente a entrar no site ebedemfoco.com para você conhecer mais o conteúdo do EBD em Foco, Tem vários cursos aqui, eu coloquei aqui alguns cursos que tem lá, e eu lancei um curso agora que é treinamento FAST para professor da escola dominical. Então esse curso você vai aprender em 1 hora o que é necessário para você ser um professor de excelência. Então não perca essa oportunidade de assistir esse curso, está na plataforma, liberada para todos, gratuito. Então entra aí na plataforma para você conhecer. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu encerro aqui a aula. Deixo bem claro também que o slide do EBD em Foco ele é exclusivo do EBD em Foco, então você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Se encontrar é porque ele foi pirateado. Alguém pegou, copiou e mandou por aí. Mas ele é exclusivo do EBD em Foco. A paz do Senhor, até a próxima aula.